Estimadas pessoas internéticas, bem-vindos ao fabuloso programa de entrevistas exclusivas com as incríveis, mirabolantes, surpreendentes, coisas banais. Vamos começar entrevistando uma coisa com uma história nada menos que espetacular. Então pega pipoca e chocolate, que daqui a pouco vai dar vontade. Gente, que bacana esse episódio de estreia. A coisa que entrevistamos hoje é toda diferentona, entende de ciência e tecnologia, é super educada e bem-humorada. Ainda assim, passa batida nas cozinhas de muita gente. Sabem quem é? É ele! O forno de micro-ondas! Seja bem-vindo! Obrigado! É um prazer estar aqui com vocês. Nós que ficamos muito gratas com a sua participação. Sabemos que o senhor não é de se expor muito. Ah, por favor, trate-me por você. Apesar das décadas que acumulo, eu estou sempre jovem, atual e moderno. Basta olhar nas lojas. Mas sim, eu não sou muito de falar da minha vida. Sempre fui defensor da privacidade. Mas de tempos em tempos alguém se interessa pela minha história, insiste muito, como vocês fizeram, e eu acabo cedendo, para variar. E aí, nessas ocasiões, eu sou um forno aberto. E pensando nisso, esse convite também foi bom para me dar uma pausa na quarentena desse incessante esquentar a comida dos outros. Sim, imaginamos. Muita comida fora de hora para quem pode ficar em confinamento, não é mesmo? E muita TV também. Inclusive, nós sabemos que o forno de micro-ondas e a televisão já tiveram uma grande amizade. Você pode falar disso? Mas para uma breve amizade com fim abrupto. Isso foi há uns 60 anos. Nos aproximamos porque foi concebido como um aparelho do mesmo grupo dos televisores. Ah, bons tempos! Quando eu fui apresentado à classe média nos Estados Unidos, quando eu fui introduzido no circuito de venda em massa, eu até combinava fisicamente com a televisão. Isso porque meus criadores pensavam em mim como um objeto masculino. Nas lojas de venda varejo, eu fui comodamente instalado no mesmo corredor que as TVs e os aparelhos de som e vídeo. Eu era arrojado, quadradão, um acabamento marrom escuro imitando madeira, uma cor sóbria e elegante. Combinava com os televisores e rádios. Vendedores de roupa social passavam o dia me bajulando indiretamente, enquanto tentavam convencer os consumidores que eu era o aparelho tecnológico que faltava na casa do homem solteiro de classe média. Oi, como é que é? Você foi oferecido a homens de classe média interessados em culinária? Que babado! Não, foi o contrário disso. Para homens que não se interessavam por culinária. Eu era considerado um legítimo exemplar da aplicação de alta tecnologia. Como os homens gostam de tecnologia... Os homens gostam de tecnologia? Se liga, fica ligada, hein? Bom, supostamente eles gostavam. Então eu seria útil e divertido para homens que viviam sozinhos e não tinham interesse em cozinha. Eu iria cozinhar e aquecer a comida pronta deles. Ok, só não estamos entendendo. Aquelas mulheres supostamente não gostavam de cozinhar? Essa é a parte do engano. Isso mesmo, preciso voltar atrás na história para explicar. Veja bem, meu nascimento foi mais ou menos acidental. Naquela época, a indústria bélica estava tentando achar outros usos para uma das principais tecnologias de combate da Segunda Guerra, o radar. Com o fim da guerra, eles queriam continuar fazendo dinheiro. Então tinham esses laboratórios de invenções e testes, sabe? Para desenvolver novos equipamentos e aparelhos. Acontece que no centro da tecnologia do radar estavam os sinais de micro-ondas de rádio. Entendeu? Ah, tá. A sua história se entrelaça com a história do radar e outras tecnologias bélicas. Você faz parte da história das guerras do Ocidente dos últimos séculos.
instigante. Porque então você é um ponto de ligação entre as guerras ocidentais do século XX e a cozinha das casas civis. E você foi criado pela principal empresa de fornecimento de tecnologia para o Departamento de Guerra dos Estados Unidos. Uma tecnologia bélica com aplicação em tecnologia doméstica. Fui. Você vem de um rolo da ciência com o Estado e o capital, no desenvolvimento de instrumentos e armas de guerra. Muito viril isso. Acho que estamos entendendo para onde vai essa história. Mesmo que de um jeito estranho, temos que reconhecer que você é uma coisa fascinante. Não é? Tudo começa com o simpático inventor fazendo experimentos com o radar numa tarde qualquer da década de 1940. De repente, ele percebeu que seu experimento mirava no que via e acertava no que não via. No caso, era uma barra de chocolate. O lanche da tarde que ele tinha no bolso do jaleco, que derreteu. O meu inventor, Dr. Pencil LeBaron Spencer, vivia de comer tranqueiras. Além de chocolate no bolso, ele tinha milho à mão. Milho que ele usou para confirmar que as micro-ondas processavam alimentos. E deu certo. O milho virou pipoca. Será que ele se assustou? Como quando a gente está vendo um filme de terror e aleatoriamente usa um forno de micro-ondas para fazer uma carnificina? Que má lembrança. Em minha defesa, eu nunca autorizei esse tipo de uso da minha imagem. A produção tá avisando aqui por mensagem que eu tô divagando. Vamos voltar às micro-ondas e às comidas, então. Pois é. Mas de volta à história. Já se sabia há alguns anos que as ondas de rádio podiam processar alimentos, mas não deram muita bola para a ideia. Logo depois veio a Segunda Guerra e focaram em usar as micro-ondas de rádio para detecção de coisas e movimentos nos países inimigos. Daí que naquela tarde qualquer, com o chocolate derretido no bolso, uma vozinha falava dentro da cabeça do meu inventor. Pense, Spencer. A voz lembrava que a guerra tinha acabado, e essa aplicação na culinária poderia ser economicamente interessante. O resto é história. Os primeiros de mim chegaram em 1947, mas eram uns gigantes, altos, robustos, cheios de comando e custando uma fortuna. Demorou ainda uns bons anos para eles conseguirem diminuir o meu tamanho e o preço, para alcançar o consumo das classes médias. Primeiro eu fiquei mais no circuito comercial, sabe? De bares, restaurantes, companhias aéreas e também nas casas muito ricas. Só lá pelos anos 60 eu fui finalmente apresentado no mercado de venda varejo. Mas não era para qualquer pessoa, não. Além do preço, que nessa época só era acessível para a classe média, eu era sofisticado demais, complicado demais, masculino mesmo, sabe? Eu era um objeto tecnológico de ponta. Ok. Estamos começando a entender por que seus fabricantes esperariam que homens se interessassem em comprar o forno de micro-ondas. Mas por que eles não fizeram marketing para homens e mulheres? Essa é a questão de 1 milhão de micro-ondas. Vamos arriscar uma explicação aqui. Nos corrija se você não concordar, ok? Eram homens que estavam literalmente fazendo as coisas em toda essa história genealógica que você está narrando. Da guerra, do desenvolvimento de equipamentos e armas, dos experimentos nos laboratórios até chegar na tecnologia doméstica. Homens eram maioria absoluta na física, na engenharia, no design de materiais e na publicidade daquela época. Mais de meio século atrás, e não apenas nos Estados Unidos, onde se passa essa sua história. Além disso, eles tinham um senso comum que as atividades e habilidades das mulheres eram muito mais voltadas ao trabalho cuidativo e doméstico e que elas eram péssimas em tecnologia. Sim, eu supostamente era complicado demais para mulheres. Então tentaram me empurrar para os homens. Eu fui oferecido como acessório de luxo para aquecer a comida pronta de homens que não viviam com suas mães ou esposas e que não tinham tempo ou gosto por cozinhar. Bizarro. Mas colou? Não, foi um fiasco de vendas. Fui recolhido, redesenhado, repaginado e devolvido em outro corredor nas lojas. Foi praticamente uma abdução. Eu voltei branco, amigo de fogões e geladeiras, apresentado como um aliado sério e versátil da cozinheira moderna. Vendido por mulheres, para mulheres ou casais. Milhões e milhões de consumidores satisfeitos através dos anos. Entendeu? Entendeu o quê? A projeção de preconceito contra as mulheres e estereótipos de gênero em objetos inanimados fabricados em laboratórios de tecnologia? Isso também? Mas eu ia dizer sucesso. Entendo o meu sucesso. Primeiro, eu fiquei décadas em semi-confinamento participando de experimentos comerciais com restaurantes e companhias aéreas. Daí eu finalmente consegui minha apresentação, minha inserção na sociedade consumidora. Para quase perder tudo por conta de um marketing fracassado. Mas recuei, me reagrupei
Só então voltei. Sucesso, tô aqui até hoje. Verdade. Sucesso. Casa, cozinha, mulheres, forno de micro-ondas. Mas essa mudança do consumidor ideal para a consumidor ideal não foi de fato uma mudança, não é? Porque, veja bem, engenheiros e marqueteiros achavam que o micro-ondas era tecnológico demais. Primeiro ofereceram um produto como eletrônico de uso masculino, com cores escuras, combinando com TVs, aparelhos de som e vídeo, que são de uso recreativo, inclusive. Quando alteram o visual do produto e o relançam para famílias, ele volta branco, combinando com fogões, geladeiras e outros equipamentos voltados às mulheres. Aparelhos práticos e facilitadores de tarefas domésticas. Tanto num caso quanto em outro, temos uma projeção da percepção social de papéis de gênero, modelando o forno a partir da divisão sexual do trabalho. Hã? Muito obrigada, forno! Foi ótimo recebê-lo aqui. Tudo bem, foi um prazer. Se bem que eu não me lembro de ter sido consultado sobre essa encenação do forno malabarista. Achei meio ridículo. Mas não dá nada não. Me aguarde que sua batata tá assando. Ahá! No seu lugar, não contaríamos com isso. A batata vem aí e ela tá em outro rolê. Preocupada com coisas muito mais importantes que aliviar o ego de tecnologias domésticas.